Graça e paz, irmãos. Nós estamos dando início assim à nossa escola dominical desse domingo. Nós não tivemos no domingo passado, transmitimos o link aí de outras igrejas para os irmãos acompanharem a escola dominical. Também não tivemos o estudo na terça-feira. Os irmãos sabem, nós estávamos de quarentena, só reforçando aqui. Nós não estamos com coronavírus, nada dessas coisas, mas tivemos contato e porque tivemos contato com pessoas que estavam, nós precisamos ficar de quarentena. E essa quarentena ela vai terminar na terça-feira, então eu não vou estar junto com os outros irmãos até a próxima quarta-feira. Mas estou aqui em casa e de casa mesmo estou transmitindo para os irmãos. Nós estamos estudando a revista da Escola Dominical, essa revista, Timóteo e Tito. Nós fizemos a introdução dessa revista, a lição de número 1, e hoje vamos estudar a lição de número 2, que fala sobre a doutrina verdadeira. Quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias e acompanhar conosco. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 20, é o nosso texto básico. Mas nós não vamos ler os 20 versos, vou ler do versículo 3 até o versículo 7. Os irmãos acompanhem a leitura, 1 Timóteo, capítulo 1, dos versículos 3 até o versículo 7. Paulo diz assim para Timóteo: quando eu estava de viagem rumo a Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso,
para admoestardes a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussão do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se a loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Vamos orar ao Senhor, rogar a bênção de Deus sobre as nossas vidas, nesta manhã de estudo da palavra do Senhor. Deus eterno, nós pedimos a Tua graça sobre nós para podermos estudar a palavra do Senhor, junto com os irmãos, cada um dos irmãos que estão nos acompanhando de suas casas, que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre a vida dos Teus filhos, capacitando cada um de nós a compreender a palavra do Senhor, e não somente ter a compreensão, mas também viver, colocar em prática a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor ilumine as nossas mentes, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e nos abençoe com estas verdades, porque nós temos plena convicção de que é a palavra do Senhor e ela é apta para nos transformar em homens e mulheres segundo o padrão do Senhor, segundo a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós oramos a Ti, ó Deus, rogando a Tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, é o versículo chave desta semana. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Paulo diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Os irmãos, durante a semana, memorizem esse versículo, tá? Cuide de você mesmo e da doutrina, continue nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. A lição de número 2 vai falar sobre a doutrina verdadeira, e nós vamos estar trazendo então aqui algumas advertências do apóstolo Paulo, né, para Timóteo e para a igreja de Éfeso, onde Timóteo estava pastoreando. E essas advertências são advertências que servem para nós nos dias de hoje. Então, o nosso tema vai ser advertências que os cristãos devem considerar. A lição 2, ela vai falar da doutrina verdadeira e basicamente vai estar tratando, né, de um problema chamado heresia. O que é heresia? A heresia, uma das definições, é doutrina que se opõe ao que a igreja estabeleceu em matéria de fé, ensinamento que vai contra a verdadeira, ou contra as verdades da fé, fundamentadas na palavra de Deus. Ensinamentos que vão contra as verdades da fé, ou as verdades da verdadeira fé, fundamentadas na palavra de Deus. A primeira, a segunda carta de Paulo a Timóteo e a carta a Tito, elas são chamadas de cartas pastorais. A primeira carta a Timóteo, ela é uma carta pastoral, e nessa qualidade ela foi escrita por Paulo a Timóteo com o objetivo de fortalecer a vida de Timóteo como pastor, como líder, não só dele, mas da igreja primitiva, a igreja de Éfeso, que era uma igreja que nesse momento ela estava sofrendo. Nós estamos falando aqui mais ou menos do ano 64 depois de Cristo, um período que Nero ele faz uma grande perseguição contra os judeus e os cristãos
estão incluídos nessa perseguição. Nesse período, inclusive, essa perseguição de Nero vai culminar na morte do apóstolo Paulo e na morte do apóstolo Pedro, que são os dois principais líderes da igreja primitiva, ou da igreja cristã nos primeiros séculos. Então, essa pastoral ela tem esse objetivo, o objetivo de fortalecer a vida de Timóteo e fortalecer a vida da igreja, dos cristãos primitivos. Mas não somente este objetivo de fortalecer a vida de Timóteo e da igreja primitiva. Ela tem também o objetivo de combater a heresia ou as heresias tão danosas e que eram comuns no primeiro século. Quando nós estudamos a história da igreja, nós vamos ver várias heresias que surgiram ali no primeiro século, destacando aí entre elas gnosticismo. O gnosticismo tem uma influência muito grande no cristianismo do primeiro século, ebionismo, eu vou falar um pouquinho sobre isso posteriormente. Tinha várias outras heresias, montanismo, eutiquianismo, arianismo, várias heresias elas surgiram nos primeiros séculos, mas especificamente nesse momento que Paulo está escrevendo a sua carta para Timóteo, ele vai estar tratando de dois problemas, gnosticismo e ebionismo. E ao tratar disso, o Paulo vai mostrar que um dos motivos pelos quais os obreiros cristãos eles devem continuar trabalhando constantemente é a presença dos falsos mestres no meio da igreja. Por isso, a advertência que os cristãos devem considerar. Por isso a advertência de Paulo para Timóteo, a advertência que nós, os cristãos, hoje precisamos considerar. Quais são essas advertências? Aí o autor da nossa lição ele vai trabalhar o primeiro tópico, né, os falsos mestres e a lei. Então, a primeira advertência é essa: cuidado com os falsos mestres. Cuidado com os falsos mestres. Jesus, ele orientou, ele disse, né, que eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno elas não vão prevalecer contra ela ou contra essa igreja. Jesus provavelmente tinha em mente essa ideia de heresias, de Satanás e tudo mais, lutando contra a igreja, aprisionando as almas, e a igreja indo arrebentando as grades do inferno, dessas prisões, e libertando esses cativos. O apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 20, ele passa ali na ilha de Mileto e ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso e ele orienta os presbíteros da igreja de Éfeso para tomarem cuidado, porque após a partida dele, no meio da própria igreja, estaria se levantando lobos vorazes que iriam arrebatar o rebanho. Ou seja, dentro da própria igreja estaria surgindo esses falsos líderes, esses falsos mestres que Paulo chama de lobos vorazes. No meio dos crentes estaria se levantando. Mas eles precisavam estar atentos, os presbíteros precisavam estar atentos para que esses lobos vorazes não viessem e devorassem a igreja. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo... 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, Paulo fala assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Basicamente, Paulo está tratando do mesmo assunto. Quando ele fala guarda o bom depósito, a ideia aqui não é somente a manutenção da fé, proteger a fé, mas significa também resistir aos falsos mestres. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, Paulo diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesseis ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Olha só, Paulo deixa Timóteo em Éfeso para que
Timóteo admoeste a certas pessoas de dentro da igreja que não ensinasse outras doutrinas. Tito, capítulo 1, no versículo 5, carta de Tito, capítulo 1, versículo 5, Paulo fala para Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme eu te prescrevi, aí no versículo 14, e ele fala assim: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Fábulas judaicas e mandamentos de homens desviados da verdade. Essa é a preocupação de Paulo. Então, esses falsos mestres, o que seria então essas fábulas judaicas? Lá em Atos no capítulo 15, Paulo está voltando da viagem missionária junto com Barnabé, e ele sobe para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele encontra ali pessoas, judeus, que tinham se convertido a Jesus Cristo, vamos dizer assim, ao cristianismo, e eles estavam querendo que os gentios, que não tinha nada a ver com o judaísmo, quando os gentios se convertessem, que eles guardassem toda a lei de Moisés, como os judeus guardavam. E Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, o concílio ali, os apóstolos e os presbíteros se reúnem e falam tomam uma decisão. E os gentios, eles não deveriam guardar a lei conforme os judeus, mas eles deveriam, a decisão do concílio foi que se abstivessem das carnes sacrificadas aos ídolos, das relações sexuais ilícitas e da carne de animais sufocados. Só que esses judaizantes, eles não, esses judaizantes, eles continuaram. Depois esses judaizantes se tornaram o grupo chamado Ebionitas, que não só guardavam a lei de Moisés como era passado pelos judeus, mas como acreditavam que todo gentio precisava guardar literalmente toda a lei de Moisés como os judeus guardavam. Se não fizesse isso, não seria salvo. E ao mesmo tempo eles ainda consideravam o apóstolo Paulo como herege e Jesus não como filho de Deus, mas uma pessoa que foi adotada por Jesus, por Deus, devido à sua perfeição moral, foi adotado por Deus como filho. Negavam então a divindade de Jesus Cristo. E Paulo, ele vai orientar então Éfeso e Timóteo dizendo: cuidado com os falsos mestres. Por quê? Porque esses falsos mestres, eles não edificavam a igreja, pelo contrário, eles tentavam destruir a igreja com histórias inventadas, com um judaísmo. Eles eram uma armadilha de Satanás para destruir a igreja, embora tivesse surgido dentro da própria igreja. Eles pregavam um evangelho que era um atalho que levava à morte. A Bíblia é muito clara em dizer para nós, em João, capítulo 14, versículo 3, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. O único caminho é Jesus Cristo, mas esses falsos mestres, eles estavam pregando um outro evangelho, um evangelho que não era o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que era um caminho para a morte. E o autor da nossa lição vai dizer que aplica-se a eles as palavras de Paulo aos Gálatas no capítulo 1, versículo 8 a 9. Ainda que um anjo dos céus, ou ainda que um anjo vindo do céu pregue a vocês um evangelho que vá além daquele que eu vos tenho ensinado, ou diferente do que eu vos tenho ensinado, seja anátema, seja maldito de Deus. Esses falsos mestres, eles eram uma armadilha de Satanás. Esses falsos mestres, eles pregavam um evangelho que era um atalho para a morte, porque não passava por Jesus Cristo. Esses falsos mestres,
eles eram perigosos porque eles tinham um desconhecimento da verdade. O versículo 7 de 1 Timóteo diz assim: pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, ou seja, não compreendem a palavra de Deus. Muito bem, queridos. Este é um ensinamento que não fica lá no ano 64 depois de Cristo para a igreja de Éfeso. É um ensinamento que chega para nós nos nossos dias, principalmente nos nossos dias. Nós temos visto a facilidade tão grande que nós do século XXI temos em aceitar a mentira e passar a mentira adiante. Com esse negócio de WhatsApp, Facebook, internet, a gente ouve um negócio e imediatamente já passa isso adiante. E quando se trata do Evangelho, qualquer coisa que ouvimos, a gente aceita e passa isso adiante. Às vezes heresias terríveis, nós ouvimos e passamos isso adiante. Nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Nós não podemos ser o que as pessoas dizem de papagaio de pirata. Tudo que a gente ouvir, a gente passar adiante. A gente precisa filtrar pela palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. E aí o apóstolo Paulo, então, vai dar a segunda advertência, está do versículo 5 até o versículo 17, do capítulo 1 de Timóteo. Paulo e a eficácia do Evangelho, o segundo tópico da nossa lição, e a advertência é: viva o verdadeiro Evangelho. A primeira advertência é: cuidado com os falsos mestres. A segunda advertência é: viva o verdadeiro Evangelho. O autor da nossa lição, ele coloca assim: rapidamente Paulo volta os holofotes para a grandeza e para a sublimidade do Evangelho, o qual ele fora alvo, e traz à memória a sua própria experiência de conversão, de obstinado perseguidor dos cristãos a ministro de Cristo, uma guinada somente possível porque sobre ele transbordou a misericordiosa graça de Deus. O apóstolo Paulo, então, vai usar a experiência de conversão dele para falar sobre o verdadeiro evangelho, sobre a eficácia do verdadeiro evangelho. E a segunda advertência é essa: viva o verdadeiro evangelho. De que forma vamos viver esse verdadeiro evangelho? Sendo perseverantes no amor de Cristo. Perseverantes no amor de Cristo. O versículo 5 ele fala: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro. Ao contrário do prejuízo que os ensinos dos falsos mestres geravam, Paulo vai dar ênfase, então, no aspecto positivo do amor segundo a pessoa de Jesus Cristo, um amor que procede de um coração transformado pelo Espírito Santo de Deus. A ordem de Paulo é essa: permaneçam na prática do amor, porque a prática do amor de Deus vai eliminar divisões. Permaneça na prática do amor, porque a prática do amor de Deus vai edificar a igreja, não vai destruir a igreja. Viva o verdadeiro evangelho, perseverantes no amor segundo Cristo. Viva o verdadeiro evangelho, cultivando consciência limpa na fé sincera. O versículo 5 ainda fala: esse amor procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Os falsos mestres, eles exibiam apenas uma imitação da fé, da lealdade a Jesus Cristo, mas essa fé, essa lealdade, ela não era autêntica na pessoa de Jesus Cristo. Pelo contrário, ela é uma oposição à fé sincera, verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Por isso, esses falsos
mestres, eles não tinham uma consciência pura, uma consciência limpa. E Paulo vai dizer que a igreja precisa viver o verdadeiro evangelho cultivando uma consciência limpa e uma fé sincera. Versículo 7, como nós vamos viver o verdadeiro evangelho? Estudando a verdade, tendo pleno conhecimento da verdade. O que é essa verdade? A verdade nada mais é do que a palavra de Deus. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, a palavra dele está encarnada aqui. A palavra dele é a verdade. Os falsos mestres, eles pretendendo passar por mestres da lei, eles não compreendiam o que diziam, nem os assuntos sobre os quais faziam ousadas asseverações. O desafio, então, é viver o verdadeiro evangelho estudando a verdade, tendo um pleno conhecimento da verdade. E como consequência disso, de ser perseverantes no amor de Cristo, cultivar uma consciência limpa, uma fé sincera, estudar a verdade, seria uma vida frutífera. Então, viva o verdadeiro evangelho tendo uma vida frutífera. Versículos 12 a 14. Paulo fala, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para um ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo vai falar da experiência de vida dele, a transformação de vida que houve com ele. Ele vai dizer o que ele era, no versículo 13. Ele era blasfemo, ele era perseguidor da igreja de Cristo. Ele vai falar como ele foi salvo. A graça de Deus transbordou na vida dele. Por causa da graça, ele foi salvo. Versículos 12 e no versículo 14, ou melhor, versículo 16, ele vai falar da consequência dessa ação da graça na vida dele. Ou seja, o que ele se tornou. Então nós temos no versículo 13 o que ele era, o versículos 13, a parte B, e até o versículo 15, como ele foi salvo, e o versículo 12 e o versículo 16, quem ele se tornou. Quando nós vivemos o verdadeiro evangelho, nós vivemos uma vida frutífera. A nossa vida ela é frutífera. É impossível viver o verdadeiro evangelho e não dar frutos. Não tem como. Não é possível você viver o verdadeiro evangelho e não produzir frutos. E esse é o desafio, a segunda advertência. Viva o verdadeiro evangelho. E a pergunta para nós é lógica, é essa. Será que nós temos vivido o verdadeiro evangelho? Nós estamos produzindo frutos? Jesus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 17, no capítulo 15, ele diz assim, não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dê fruto e vosso fruto permaneça. Nós estamos produzindo os frutos? E essa pergunta ela é redundante. Nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho? Terceiro tópico da nossa lição, Timóteo e o bom combate. Aqui nós temos então a terceira advertência. A primeira advertência foi, cuidado com os falsos mestres. A segunda advertência foi, viva o verdadeiro evangelho. A terceira advertência é, combata o bom combate. Combata o bom combate. Capítulo 1, dos versículos 18 até o versículo 20. Paulo diz assim, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto, combate firmados nela o bom combate.
mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Emineu e Alexandre, o qual os entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não blasfemarem. Então, a orientação, a terceira advertência é: combata o bom combate. Interessante, queridos, que no versículo 3, Paulo diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei, permaneces ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensine outras doutrinas. Te roguei, que Paulo fala aqui, te roguei, permaneces em Éfeso. Paulo usa um termo militar. Rogar significa dar ordem, ordens rigorosas de um oficial para superior para um inferior. A ideia, então, é que Paulo está passando uma ordem para Timóteo, como um oficial passa uma ordem para o soldado. Paulo vai usar essa palavra, que pode ser traduzida por admoestar, encarregar, ordenar, conjurar. 8 vezes, nas duas cartas, 8 vezes ele usa essa palavra. A ideia, então, rogar aqui é uma palavra grega que significa, é um termo militar de um oficial superior para um soldado. Com isso, Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: você não é apenas um pastor numa igreja difícil. Era muito difícil ser pastor na igreja de Éfeso, por causa do contexto da cidade, por causa dos crentes que lá tinham, por causa da personalidade de Timóteo, por causa do contexto relacionado à cultura e à idade de Timóteo e tudo mais. Era muito difícil. Mas quando Paulo roga a Timóteo, a ideia então é a ideia do oficial superior dando uma ordem para um inferior, Paulo com isso está dizendo que ele não é simplesmente um pastor numa igreja difícil, mas também ele é um soldado sob ordens do rei. Aqui a referência é ao Senhor Jesus Cristo, e essas ordens elas precisam ser passadas adiante aos soldados da sua igreja. Então não é só um pastor numa igreja difícil, ele recebe uma ordem superior, ele tem que passar essa ordem para os soldados da igreja, que são os crentes, para que eles passem essa ordem adiante. E aí então, o versículo 18, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Não é uma opção. Ele não tem opção, obedecer ou não obedecer. É um dever, ele tem que fazer. É uma incumbência, é um mandamento que foi confiado a Timóteo de cortar o mal pela raiz, as heresias que estavam surgindo, assim como Paulo tinha recebido no passado essa mesma incumbência, esse mesmo dever. Né? Versículo 11 ele diz: segundo o evangelho da glória de Deus bendito, o qual eu fui encarregado. Ele foi encarregado e ele encarrega Timóteo. Não é uma opção, ele tem que obedecer. Ao fazer isso, ele está combatendo o bom combate. Era para ele combater o bom combate, e nesse combater, a perseverança ela inegociável na doutrina verdadeira. Existia uma doutrina verdadeira e ele não podia abrir mão dessa doutrina verdadeira. Versículo 19, Paulo diz assim: mantendo fé e boa consciência, porque alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. É interessante que o rogo é uma palavra que dá a ideia de um termo militar do exército, de um oficial superior dando uma ordem para um oficial inferior. Agora aqui no versículo 29, quando Paulo fala que alguns rejeitando vieram a naufragar, Paulo vai mudando aqui então do termo militar do exército, e ele passa para um termo militar relacionado à marinha.
naufragar, afundar, marinheiro que está em alto mar e que marca uma bobeira ali e o navio afunda. Então, Paulo vai falar sobre isso. Quais eram as pessoas que tinham afundado? Eram justamente as heresias que Paulo estava combatendo. Eu já falei para vocês o ebionismo, que era judaizantes, judeus que haviam se convertido e que entendiam que para uma pessoa ser salva, ela precisa guardar toda a lei judaica. Se uma pessoa não guardasse toda a lei, não seria salvo, e que Paulo era um herege, e que Jesus não era o Filho de Deus, mas ele foi adotado por um estilo de vida que ele levou, então, no cumprimento dos mandamentos, ele foi adotado por Deus. Então, o ebionismo, esses judaizantes, eram alguns dos que tinham naufragados. O gnosticismo também. O gnosticismo era um ensinamento, devido à influência de Platão, o mundo das ideias e tudo mais. O gnosticismo entendia que a matéria era má e o espírito era bom. Então, tudo que era espiritual era bom, perfeito. Tudo que era matéria é má, é ruim. O corpo, ele é matéria e tem espírito. Então, a ideia do gnosticismo é que o corpo é a prisão da alma. E era preciso libertar essa alma que estava nessa prisão do corpo, que a matéria é má. Como que era feito isso? Tinha duas linhas de raciocínio do gnosticismo. Uma é através do ascetismo, as pessoas se autoflagelavam, as pessoas se mutilavam, as pessoas sacrificavam o corpo, faziam jejuns, evitavam casamentos, etc. Um monte de coisa de uma forma ascética, punindo o corpo, martirizando o corpo para libertar a alma. E a outra forma é entregando-se à libertinagem, entregando-se a uma libertinagem completa, uma vez que o espírito é bom, o espírito não é contaminado, então você pode se entregar a qualquer tipo de orgia, de pecado, porque o espírito é bom, o corpo vai ser destruído e o espírito vai ser libertado. Essas eram as heresias que Paulo está enfrentando aqui. E essas pessoas naufragaram na fé. Paulo vai orientar para Timóteo que ele deve combater o bom combate, sendo perseverante, e a doutrina ela era inegociável. Ele deve combater o bom combate olhando para as pessoas que caíram e tendo isso como prevenção. E aqui nós temos Emineu, temos Alexandre, tem outros textos que falam desses personagens. A advertência para nós hoje é a mesma. Nós precisamos combater o bom combate. E combater não é simplesmente guardar, mas é lutar contra os falsos ensinos, contra as heresias, contra o pecado, contra tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Muito bem, queridos. Concluindo a nossa lição, nós temos nesse capítulo uma série de advertências aos cristãos, que esses cristãos devem considerar. Não se contaminar com o pecado, não imitar o que é mal, não se aproximar do perigo, não querer experimentar o mundo, aprender a fugir das ciladas do diabo, do inimigo, lutar contra as heresias e principalmente fazendo isso, nós estaremos chegando a uma maturidade espiritual. O objetivo, então, era que os crentes estivessem crescendo, fossem maduros e não fossem levados por todos os ventos de doutrina para todos os lados. Esse é o objetivo de Paulo. Ele está fazendo algumas advertências para que esses crentes amadurecessem. E a implicação para nós hoje é essa. Nós já somos crentes maduros? Combatemos o bom combate, vivemos o verdadeiro evangelho, sabemos, temos condições de reconhecer os falsos líderes, os falsos mestres, os falsos profetas que se levantam no meio da própria igreja. Não são pessoas distantes, não, são pessoas que se levantam no meio da própria igreja. Nós temos a maturidade suficiente para isso?
Ou nós somos como todas as pessoas do século XX que vê uma mensagenzinha no WhatsApp, já vão passando como se fosse uma mensagem verdadeira, porque tem ali a palavra Deus. Tem alguma coisa, forma de piedade, nós já vamos passando. A gente precisa tomar cuidado, irmãos. Nos primeiros séculos, as pessoas elas não tinham todo esse aparato tecnológico que nós temos, mas eles propagavam heresia. Nós precisamos tomar cuidado que na facilidade que temos de levar o evangelho verdadeiro, é a mesma facilidade que nós temos para levar um falso ensinamento que destrói a igreja de Deus, porque muitas pessoas acreditam. Você tem essa maturidade? Você é uma pessoa madura a ponto de saber que você não vai ser um propagador de heresia? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Que Deus esteja trabalhando no seu coração para que nós possamos todos os dias crescer mais e mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos passar alguns avisos para os irmãos. E logo depois estaremos encerrando então nossa escola dominical, nosso estudo de hoje. Só lembrando, hoje à noite nós vamos ter culto. O culto vai ser transmitido às 18h30 pelo Facebook, pelo YouTube. Nós vamos estar passando o link no grupo da igreja para que os irmãos estejam acompanhando, tá? Hoje vai estar conosco o pastor William. Pastor William, pastor Gelson, nós entramos num acordo. Cada domingo um de nós vai estar ministrando a palavra aqui. No segundo domingo é o pastor William, no terceiro domingo o pastor Gelson, no quarto domingo o pastor Moacir. Então o segundo domingo, que é hoje, vai estar o pastor William, no próximo domingo vai estar o pastor Gelson e no domingo seguinte a minha responsabilidade, ok? Os irmãos aí da igreja de São Francisco do Guaporé, de São Domingos, que estão nos acompanhando, estejam linkados hoje à noite. Os irmãos de São Miguel também, que estão nos acompanhando, estejam linkados hoje. Nós três, pastor Gelson, pastor Willi e eu, nós nos unimos e decidimos que cada domingo um de nós vai estar ministrando a palavra aqui e sendo transmitido para estas três igrejas, né? São Francisco, São Miguel e Alvorada do Oeste. Tá joia? Então hoje vai estar ministrando a palavra de Deus o pastor William Jefferson Fagundes, um grande amigo nosso, conhecido de toda a igreja. Tá joia? Vamos orar ao Senhor. Eu espero vê-lo, ou tê-lo. Não estarei com os irmãos, estarei da minha casa acompanhando, mas espero que os irmãos acompanhem o nosso culto hoje à noite. Vamos orar a Deus. Deus, pela tua graça, ó Pai, eu clamo a Ti que esteja abençoando cada um dos irmãos que estão nos acompanhando nesta manhã, que estas advertências, ó Deus, ficar atento contra os falsos mestres, viver o verdadeiro evangelho, combater o bom combate, seja algo contínuo na nossa vida e nós possamos viver assim. Sejamos crentes maduros, homens e mulheres segundo o coração do Senhor, que vivam o verdadeiro evangelho e que glorifiquem o teu nome. Espírito Santo de Deus, usa as nossas vidas, ó Pai, usa a igreja do Senhor aqui na cidade de Alvorada do Oeste, ali em São Miguel, São Francisco e São Domingos. Usa a igreja do Senhor para fazer diferença, ó Deus, nesta cidade e que estas cidades sejam melhores, ó Deus, por causa da vida dos teus servos. Deus, nós queremos clamar a graça do Senhor para essa situação de pandemia que nós estamos vivendo. Os templos estão fechados, ó Pai. O desejo do nosso coração é voltar a congregar no templo, em comunhão com outros irmãos, aquela comunhão presencial. E suplicamos a Ti, ó Deus, que através do Espírito Santo do Senhor esteja agindo de forma miraculosa, misericordiosa no nosso meio, ó Deus, nos dando esse privilégio. Um privilégio, ó Deus, que muitas vezes não soubemos aproveitar, mas tenha misericórdia de nós, ó Senhor, e restaura, ó Deus, esta alegria que o Teu povo sentia, ó Pai. Ó Deus, guarda as nossas vidas e prepara os nossos corações para hoje à noite estarmos ouvindo a Tua palavra e cantando louvores ao Teu nome.
Em nome de Cristo Jesus eu oro a Ti, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus os abençoe, queridos. Hoje à noite, às 18h30, nosso culto vai ser transmitido. Até lá.